Eu queria muito cantar essa canção antes de iniciar a nossa ministração de hoje. Na nossa mesa tão linda, né? Preparada aqui, estava preparando alguma coisa, porque caso meu marido não conseguisse chegar a tempo, eu pregaria no lugar dele. E aí, eu falei, que bom que você chegou, amor, porque a mensagem eu acho que não era para hoje. Aí ele falou assim, você ia pregar sobre o quê? Eu falei, adivinha. Aí ele, sobre o quê? Luto. Ele, luto? Pregar na igreja sobre luto. Mas é isso que eu queria pregar um pouquinho, amém? Sobre luto. O Deus dos recomeços. Talvez quando a gente ouve a palavra luto, a gente fala assim, vai falar de morte. Só que não existe apenas o luto no cemitério. Existem alguns outros tipos de luto que talvez você hoje esteja vivendo. E nós queríamos liberar que ao cheiro das águas do Espírito Santo haverá vida hoje aqui nesse lugar, amém? Ao cheiro das águas brotará, e ao cheiro das águas nós sairemos daqui vivificados pela palavra do Senhor. Eu preparei um slide e já está pronto aí? Coloca para mim, por gentileza. Amém. E apesar de falar sobre luto, gente, o tema que eu escolhi para hoje nós ministrarmos é o Deus dos recomeços. Amém? Você pode repetir comigo, Deus dos recomeços? Fala com muita alegria e certeza disso. Fala, o Deus dos recomeços. Amém. Nosso Deus é o Deus dos recomeços. E esses últimos dias eu me vi, sabe, algumas coisas, alguns sonhos que na minha mente já havia sido enterrados. Alguns sonhos que na minha mente já havia sido, sabe, não tem mais jeito, morreu, enterrou. E aí eu vi o Senhor trazendo vida aonde eu já havia decretado luto, eu já havia decretado morte. E aí eu vi o Senhor trazendo vida sobre alguns sonhos, sobre alguns projetos. E quando eu comecei a viver esses sonhos, eu falei, Senhor, obrigada, porque o Senhor é o Deus dos recomeços. É o Deus que traz novo onde nós achávamos que não tinha mais esperança. E Salmos de número 23, no verso 4, vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, amém? Eu não estou podendo gritar, então eu fiz slide, gente, para ver se eu me policio e falo mais suave, tá bom? Então a gente vai acompanhar aqui no telão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, todos nós, um dia na vida, passaremos por algum vale, amém? Infelizmente, sim. Todos nós passaremos por algum vale, passaremos por momentos difíceis. A Bíblia não fala que talvez a gente vai passar por algum momento ou que nunca iremos passar. Mas a Bíblia diz, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Gente, amém? Olha aqui para mim, eu estou me desconcentrando. Muita gente meia aérea conversando, então vamos prestar atenção aqui em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Então é quando, isso não significa que você nunca vai passar. É certo que um dia todos nós passaremos por algum momento difícil. Quer seja pelas águas, quer seja pelo fogo, quer seja pela qualquer coisa. Só que nós temos uma certeza, e a certeza é que o Senhor nos deu eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele sempre vai estar conosco, sempre. E quando nós lemos a Bíblia, logo no início, em Gênesis, nós vemos que... Mo, faça favor, por favor. Quando nós lemos a Bíblia começa com uma perda. Éden. O homem estava ali.
Aí a Bíblia diz que o homem, ele tinha comunhão. A Bíblia diz que o homem tinha comunhão com Deus. Todas as tardes o Senhor descia, falava com o homem, era um momento de intimidade. O homem desfrutava do prazer de ter a presença de Deus. O homem desfrutava de poder comer de tudo o que ele queria. Todas as árvores estavam ali à sua disposição. Imagine, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Era um jardim de delícias. Era um jardim de intimidade. Era um jardim de comunhão. Mas após o pecado, o homem é expulso do Éden. E lá, agora, ele perde o seu habitat natural, agora ele não pode mais morar ali. Ele perde a comunhão plena com Deus. Antes ele tinha acesso direto a Deus, ele conversava com Deus, ele podia estar próximo de Deus. Mas o pecado faz essa lacuna, essa separação entre Deus e o homem. Ele perde a imortalidade. Não era que o homem em si ele era imortal, porque a Bíblia vai dizer que ele foi criado do pó. Então, do pó nós fomos criados, ao pó nós retornaremos. Mas o homem tinha acesso à árvore da vida. Então, enquanto ele estava ali no jardim, e ele tinha conexão com Deus, e ele tinha a árvore da vida, ele ia viver ali, ele não ia envelhecer, ele não ia morrer. Mas no momento que ele sai dali do jardim, ele perde seu habitat, ele perde a comunhão plena com Deus e ele perde a imortalidade. Só que é interessante é que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. E Gênesis começa com uma perda. A perda da comunhão, a perda de tudo de bom que o homem viveu. Só que a Bíblia, qual é o último livro da Bíblia? Primeiro é Gênesis. Mas o último é Apocalipse. E em Apocalipse termina com uma promessa. Sabe qual é a promessa? A promessa da restauração da Nova Jerusalém. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 24. Cadê? Não está indo não, amor, aqui, ó. Pronto. Abaixa, por favor. Termina com a restauração da Nova Jerusalém. Ali não haverá morte, pranto, nem clamor, nem dor. Essa é a esperança que o crente tem, amém? Enquanto em Gênesis, nós começamos o livro da Bíblia com perda, em Apocalipse, nós terminamos com uma certeza: tudo isso terá fim quando adentrarmos a Nova Jerusalém. Lá estaremos para sempre com o Senhor, e a Bíblia vai dizer que todas as lágrimas dos nossos olhos Ele enxugará, e lá não haverá morte, pranto, nem dor, nem clamor, porque todas essas coisas são passadas. E eis que vejo novos céus e nova terra, e é para lá que eu e você iremos, amém? E é para lá que nós desejaremos. Então, quando nós olhamos, a promessa é de um futuro sem dor, a promessa é de um futuro sem luto, a promessa é de uma nova vida. Mas enquanto estivermos aqui na terra, passaremos por dificuldades, passaremos por aflições, viveremos luto. E o luto, como eu falei, ele é multifacetado. O que é isso, pastora? Ele não é apenas no cemitério, gente. Ele não é apenas no cemitério. Existe sim luto de pessoas. A partida de pessoas que nós amamos. Como é triste perder as pessoas que nós amamos. Como é triste a partida de pessoas que nós gostamos e queremos bem. Eu já perdi pessoas amadas. O outro estava melhor, amor. O outro estava melhor. Eu já perdi pessoas amadas. Já perdi mãe, já perdi irmão, já perdi filhos. E eu sei o quanto dói. Só que não existe somente o luto de pessoas. Existe o luto de expectativa. Sabe quando você planeja, quando você sonha e de repente aquilo se frustra? Aí você começa a planejar. Daqui a 2 anos eu vou fazer isso. Daqui a 2 anos eu vou estar com isso.
Daqui a 2 anos vai acontecer isso e aquilo na minha vida. Só que chega os 2 anos e nada se cumpre. Passa 3 anos e nada acontece. Chega o 4º ano e nada acontece. E aí, de repente, você começa a viver um luto. Você já não tem mais esperança. E aquilo acaba mexendo com você. Então, nós acabamos tendo luto de expectativa. O luto de identidade. O que é o luto de identidade? De repente, você perde algo que você tanto amava. E agora você não se reconhece mais. Você não consegue saber quem é você. Aí eu tinha um emprego que eu amava, mas agora eu perdi. E agora eu não sei mais quem sou eu, não consigo entender por que Deus permitiu isso. A perca de alguém que a gente tanto amava. E aí você começa a perder a sua identidade, dizendo, eu não sei mais nem quem eu sou, pastora. Minha mente está tão virada de cabeça para baixo. Meu mundo está tão virado de cabeça para baixo, que eu não consigo mais saber quem eu sou. E aí você começa vivendo fases do luto. Você não perdeu ninguém, mas você vive como se tivesse enlutado. E o luto, ele passa por algumas fases. Mas a pergunta que eu te faço é, como manter a fé quando o que amamos nos é tirado? Como continuar crendo em Deus quando as pessoas que nós amamos foram embora? Como continuar mantendo a fé em Deus quando os nossos sonhos já não são mais certeza, já não temos mais expectativa? Como manter a fé em Deus quando tudo que você tem é incertezas de um amanhã que você não sabe nem se vai chegar? E quando essas incertezas, elas começam a mexer e você começa a vivenciar o luto, a psicologia vai dizer que o luto, ela tem algumas fases, mas não é só na psicologia e no luto de pessoas, mas a nossa vida, no nosso dia a dia, nós começamos a viver alguns lutos. A fase da negação, são 5 fases o luto. Talvez quem já precisou fazer terapia, sabe do que eu estou falando. Todo luto, ele passa por 5 fases. Primeira, negação. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo comigo. Eu não consigo acreditar que Deus permitiu isso logo comigo. Eu não consigo imaginar que Deus diz que me ama e permitiu logo que eu vivesse isso. Então começa aquela fase da negação. Depois começa a fase da raiva. Sempre achando um culpado para os problemas que você está passando. Não, a culpa de eu estar passando por isso. Foi do meu marido, foi da minha esposa, foi de não sei quem. A culpa disso ter acontecido foi do médico. Foi disso, sabe, quando eu perdi a neném, algumas pessoas falaram comigo dizendo assim, por que você não entra na justiça contra esse médico que te acompanhou? E eu disse para ele, falei, olha, quem tirou a minha filha não foi o médico. Ainda que talvez tenha erro médico, mas não foi o médico quem levou a minha filha. Minha filha quem levou foi Deus. Porque eu entendo que é Ele quem dá e é Ele quem tira. Já vai dizer isso? E aí a gente vai poder dizer, quando nós entendemos isso, não culpar ninguém pelos nossos erros, por aquilo que está acontecendo à nossa volta. Depois entra a terceira fase, que é a fase da barganha. Que fase é essa? A fase da barganha é aquela fase que você começa a sofrer, dizendo, se eu tivesse ido um pouco mais cedo, não teria acontecido isso. Se eu tivesse pensado nisso antes, não teria acontecido. E você começa com e se, e se, e se. Só que o e se não muda nada. Quando eu perdi minha mãe, o meu pai falava para a gente, se nós tivéssemos tirado ela e tivesse levado para a vitória do Espírito Santo, ela não teria morrido. Aí eu falei com ele, pai, se nós tivéssemos levado ela para qualquer hospital, melhor que fosse, se fosse o tempo de Deus, ela teria ido da mesma forma. Só que isso, o que eu estou lhe dizendo, é na psicologia as fases do luto. Mas isso não tem a ver apenas com o luto. Quantas vezes em fases da sua vida que você começa com uma barganha, tentando culpar Deus e as pessoas pelos processos que você está enfrentando.
Quantas vezes nós começamos a imaginar tantas coisas que poderia ter sido diferente se você tivesse feito tal coisa, se você tivesse agido de tal forma. E aí você só vai se culpando, se culpando, se culpando. E aí você entra na quarta fase, que é a fase da depressão. E aí você se isola, e aí você já não quer mais falar com ninguém, e aí você já não tem mais alegria em nada, e aí você já não consegue mais estar em um ambiente com mais pessoas, porque você se incomoda. O barulho te incomoda, as pessoas te incomodam. Tudo que você quer é se isolar. Tudo que você quer é se trancafiar no lugar para que ninguém te veja. Só que o isolamento, ele é terrível. Nós precisamos de gente. Jesus nos ensinou isso, que ele estava sempre rodeado de pessoas. Gente, era uma tarefa difícil, uma pessoa convidar Jesus para almoçar em casa. Porque ele nunca andava sozinho. Pelo menos 12 pessoas andavam com ele, além dos outros que ficavam do lado de fora e não poderiam entrar. Então, Jesus nos ensina que nós precisamos de gente, amém? Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer para ela, eu preciso de você? Diga para ela, eu preciso de você. Eu preciso de você, nós precisamos de gente. Nós precisamos um dos outros, gente. Nós não nascemos para andar sozinhos. Ainda que muitas vezes a nossa alma pede isso. Tem momentos que a nossa alma, eu digo isso para você com toda a sinceridade do meu coração, que tem momentos que tudo que nós queremos é andar sozinhos, é estar sozinhos, é ficar sozinhos. Mas a solidão, ela não é o melhor caminho. Ela não é o melhor lugar. E a quinta fase é a fase da aceitação. É aquele momento que você entende que o que passou talvez não volte e você precisa seguir. Que o que perdeu, você precisa agora aprender a seguir sem isso. E eu sempre digo para as pessoas, quando eu converso sobre alguém que perdeu uma pessoa amada, eu digo que o luto é como se fosse, não é que é a mesma coisa, mas é como se você tivesse perdido uma perna. Você vai precisar andar sem ela. E agora, meu querido, isso não tem a ver só com luto de pessoas. Se uma coisa não deu certo na sua vida, você vai precisar se reinventar, amém? Você vai precisar se reinventar. Às vezes você fica tão preso ao passado que você não consegue caminhar. Você fica tão preso à dor que te paralisou que você não consegue caminhar. Mas hoje eu vim liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Você vai caminhar, apesar da dor, apesar da perda. Jesus está te chamando para continuar caminhando rumo ao propósito dele para a sua vida. A dor que você tem enfrentado, ou que você enfrentou, não é o seu fim. Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus tem coisas novas para a sua vida. E não está bem por um momento, gente, é normal. Ninguém consegue estar bem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem dias que você está 100%, tem dias que você está mais ou menos. Só que uma das coisas que tanto a psicologia quanto a teologia, ela vai nos ensinar que está tudo bem, não está bem o tempo todo. Amém? Está bem. Está tudo bem, não está bem o tempo todo. Hoje eu queria a participação de vocês. E eu queria que você falasse essa frase para essa pessoa que está do seu lado. Está tudo bem, não está bem o tempo todo. Está bem. Tanto a psicologia quanto a teologia vai nos ensinar isso. Está tudo bem, não está bem o tempo todo. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Tem momentos que as coisas não vão estar bem. Só que uma coisa que você precisa entender, que Deus não despreza o teu sofrimento. Deus não despreza a tua dor. Deus não rejeita, Ele não despreza. Deus é o único que pega a sua dor e transforma em milagres, em testemunho para a glória do nome dEle. Deus é o único que não despreza a nossa dor, gente. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E o Deus que ressuscita o seu amanhã é o mesmo Deus que hoje valida as suas lágrimas, amém?
Tem gente que fala, não chora não. Crente não chora. Crente não faz isso. Gente, crente é gente como todo mundo, amém? Crente chora, e chora muito, porque eu sou chorona. Crente chora, crente passa por aflições. Só que é bom saber que o Deus que faz um milagre, o Deus que ressuscita o nosso amanhã, é o Deus que valida as nossas lágrimas hoje. É aquele Deus que diz, ei, eu ainda vou mostrar para você que a dor que você está passando hoje, eu ainda vou transformar em testemunho. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que a maior dor que você está enfrentando hoje se transformará no seu maior testemunho de milagres, em o nome de Jesus. Nós precisamos acreditar nisso. Em João, no capítulo 11, no versículo 35, tem o versículo menor da Bíblia, e o que contém a maior libertação, verdade já escrita. Jesus chorou. Só isso. Jesus chorou. Só que se Jesus chorou, Ele me deu autonomia para também chorar. Se Jesus chorou, significa que Ele não rejeita o meu choro. Se Jesus chorou, significa que Ele entende as minhas lágrimas. Se Jesus chorou, significa que eu posso confiar que Ele entende o que está passando e acontecendo no meu coração. Então essa verdade, esse versículo é o menor versículo que existe, gente, mas ele é libertador, porque ele nos ensina que Deus não ignora os seus sentimentos. Deus não ignora os seus sentimentos. Amor, coloca para mim no visor que está saindo toda hora, por favor. Deus não ignora os seus sentimentos. E é tão interessante que Deus não ignora nossos sentimentos, porque na Bíblia tem um livro chamado Lamentações, gente. Parece até ironia. Mas na Bíblia tem um livro chamado Lamentações. Porque lamentar, chorar, não é falta de fé, é humanidade. Significa que você é humano, amém? Ah, meu Deus, eu não posso mostrar para ninguém que eu não estou bem. Eu não posso mostrar para ninguém que eu estou sofrendo. Obrigada, meu amor. Eu não posso mostrar para ninguém que está acontecendo isso. Gente, entenda, você é feito de carne, osso, sangue. Você não é um super-herói. E eu falei a última vez, o diácono Sérgio ficou rindo de mim, que eu falei que o super-herói é doido, não é? É doido. Qual é o homem que veste a cueca por cima da calça? O super-herói faz isso. É doido, gente. Então nós não somos super-heróis, nós somos homens, mulheres, feitos de carne e osso, humanos, mas que por dentro carregam um coração que talvez os homens não entendem, mas Deus entende, Deus vê. Então chorar não é falta de fé, é humanidade. É dizer, eu senti. E a promessa é isso. A promessa é que Deus colocaria em nós um coração de carne. Ele tiraria o coração de pedra e colocaria dentro de nós um coração de carne. Eu me lembro um dia que alguém olhou para mim e disse, Dani, você não vai chorar. Minha mãe já estava nos últimos momentos dela. E aí o médico já tinha desenganado. E aí essa pessoa olhou para mim e falou assim, Dani, quando sua mãe partir, você não vai chorar como você chorou a perca da sua filha, não, né? Eu falei, oh, abençoado. Se eu não puder chorar a morte do meu filho, que crente eu sou. Se eu não puder chorar a morte da minha mãe, que crente eu sou. Aí a promessa vai nos dizer que Deus colocaria em nós um coração de carne. Ele tiraria esse coração de pedra, essa falsa religiosidade que finge que é inabalável. Eu não gosto desse tema, inabalável. Não, em Cristo eu seguro nele eu não sou inabalável, mas a minha humanidade, ela tem de ser inabalável. Nós balançamos muitas vezes, porque aqui dentro tem um coração de carne. E nós vivemos
vários momentos difíceis. Vários momentos que nós oramos e dissemos: Senhor, nos socorre, nos ajuda, porque eu não estou aguentando mais. Mas o Salmos 23 que nós lemos, disse que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não é ainda que eu more, ainda que eu arme a minha tenda, é ainda que eu ande. Deserto é passagem, deserto não é morada. Você pode não estar bem agora, mas você precisa acreditar que Deus está preparando o livramento, que Deus está preparando o momento certo de te tirar desse deserto. Não se acostume com o deserto, não se acostume com o vale, mas diga para si mesmo: eu sei que o meu Redentor vive e em breve Ele se levantará em meu favor. Eu sei que Ele vive. Nós não podemos acostumar com o vale. Mas ainda que eu ande por ele, eu vou continuar acreditando que Deus tem todo o poder nos céus e na terra para fazer o milagre que eu preciso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se Deus está comigo, eu não preciso temer a mal algum. Eu sei que Ele pode todas as coisas. Só que existem duas coisas. Quando as pessoas estão no vale, quando as pessoas estão vivendo luto, que repito, não é apenas o de cemitério, mas luto em todas as fases da sua vida. A primeira coisa é que as pessoas tentam correr pelo vale. O que é correr pelo vale? As coisas estão apertando. As coisas estão difíceis. Tem dor. Tem muita dor. E aí você quer passar pelo vale correndo. O salmista disse o quê? Ainda que eu corra. Repita comigo. O salmista disse: ainda que eu corra. Ele disse o quê? Ainda que eu ande. Andar. Viver fases. Porque tem gente que está correndo pelo deserto. Eu me lembro de um dia que eu fui visitar uma irmã no velório do filho. E alguém dizia para ela: não chore. Você é uma mulher de Deus, não chore. E eu olhei para ela e disse: chore, põe para fora. Põe, você precisa pôr isso para fora. E tem gente que, porque eu falei com ela, eu falei bem assim: ó, você é uma mãe, precisa pôr isso para fora. Um tempo depois eu disse: agora chegou a hora de se levantar. Só que tem momentos que nós passamos que nós tentamos reprimir as nossas emoções. Olha, ninguém pode saber que eu estou passando por nada. Ninguém pode saber que eu estou passando pelo vale. Paz, minha irmã, paz, pastora, está tudo bem? Tudo maravilhoso. Mentira, não está. Você acostumou a falar isso, mas não está. Está correndo. Está tudo bem, oh, mil maravilhas, pastora, oh, glória, oh, Jesus, é bom demais. Aí quando vira as costas, chora, sofre, entra numa aflição que só Jesus na causa. Porque você está correndo no vale, tentando suprimir as emoções, sabe? Trancafiar as suas emoções. Só que todas as emoções que você guarda dentro de si, ela vai explodir. E isso nós chamamos de psicossomatização. O que é isso? Quando as suas emoções são reprimidas, ela acaba explodindo nas doenças físicas no seu corpo. Tem gente que vai no médico, faz um monte de exame e não dá nada. As emoções exprimidas, falando mais alto, dor por todo o corpo, pescoço, junta, tudo. Porque você está correndo pelo vale. Não é sair contando seus problemas para A, B, C. Mas é encontrar alguém de confiança e dizer: ore por mim, eu não estou bem. Me ajude em oração, porque eu não estou bem. Pastor, me ajuda. Eu preciso de ajuda nesse momento. Eu estou andando pelo vale. Está difícil demais.
Está difícil, eu preciso de ajuda. Não é se isolar. Não é tentar correr, fingir que está tudo bem. É pedir ajuda e dizer, eu preciso de ajuda. E a segunda coisa, enquanto uns correm pelo vale, outros tentam armar uma tenda no vale. Sabe aquela pessoa que aconteceu uma coisa difícil com ela 1 ano atrás? E até hoje essa pessoa não conseguiu se levantar. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás. E ela fica sofrendo com aquilo, guardando aquilo. E vai vivendo luto patológico. Porque o luto dói, gente. Eu não sei se vocês já viveram alguma coisa parecida com o luto, mas o luto dói muito. Só que o luto normal, em 1 ano, no máximo, a pessoa tem que conseguir continuar seguindo a vida. Porque aí você não pode morrer junto. Mas tem pessoas que estão presas ao passado de dor, que ela não consegue mais caminhar. Ela vive um luto patológico. Pastor, aquilo que eu tanto sonhava, morreu. E a partir de hoje eu não quero mais nada. Eu não sonho com mais nada, eu não quero mais nada. Está vivendo um luto patológico. Ah, pastor, olha, aconteceu aquilo comigo. E depois daquilo eu me traumatizei, que eu não quero saber mais de nada. Os anos se passaram. E você continua preso a essa dor que te aconteceu, luto patológico. Então nós precisamos entender que o pastor do Salmo 23 não nos deixa sozinhos no vale, mas também não nos deixa estacionados nele, amém? Deus não nos deixa sozinhos em nenhum vale, mas Ele também não quer que você fique estacionados dentro dele. E é interessante quando você lê Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 5, diz assim: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as... Eis que faço nova todas as... Percebe aqui uma coisa? Não vou nem continuar o versículo, mas eu quero me atentar a essa parte. Percebe que aqui o versículo não diz: eis que faço novas coisas. Por quê? Não é novas coisas, é nova todas as coisas. Quando nós olhamos no original, no grego, para novo, neos, é uma folha em branco, algo que nunca existiu. Então, se lá em Apocalipse fosse novas coisas, seria neos, faço uma nova coisa. Mas a Bíblia lá está dizendo: nova todas as coisas, kainós, novo em qualidade, restaurado, renovado. Ou seja, ei, você está quebrado, você está passando pelo vale, mas eis que eu te restauro, eis que eu te renovo, eis que eu lhe trago forças, eis que eu faço uma coisa nova na tua vida. Aleluia! Nem sempre o Senhor vai fazer uma coisa nova, mas às vezes Ele quer trabalhar dentro daquilo que Ele já fez em nossa vida. Hoje parece estar quebrado, hoje parece estar sem sentido, hoje parece que não tem mais sonho. Aí o Senhor vai dizendo: ei, eis que eu faço nova todas as coisas. Então volte a sonhar, volte a acreditar, volte a desejar de novo. Aleluia! Não se prenda a um passado de dor. Não se prenda a um passado de luto, de vergonha. Entenda que Deus pode trazer luz onde havia escuridão. Pode trazer vida onde havia morte. E é interessante, quando nós começamos a ler a palavra, nós percebemos que Deus trabalha muito com trocadilho, gente. E aí tem uma passagem em João, no capítulo 12, no versículo 24, vai falar sobre o mistério do grão de trigo. Que para ele nascer, ele precisa o quê? Vocês já leram isso na sua Bíblia? Para o trigo nascer, a semente nascer, ela precisa o quê? Morrer. Para nascer precisa morrer.
acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí o Senhor fala: ei, a última palavra é minha. Eu sou o dono da vida. E aquilo que o homem disse, morreu, sou eu quem faço ressuscitar e trazer vida. Então tem áreas da nossa vida que às vezes nos dá a sensação de que morreu. Mas quando algo está no projeto de Deus, mesmo aquilo que parecia morto, Deus é poderoso para trazer vida. O mistério se revela quando o que parecia morte se transforma em ressurreição. Deus é poderoso para trazer vida onde você acha que existe morte. Eu não sei em qual área da tua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas expectativas, que você já declarou, já decretou luto, que não tem mais jeito, que não tem mais como. Deus está aqui nessa noite para ressuscitar os teus sonhos e trazer vida em nome de Jesus. E o nosso Deus, Ele trabalha com 3 fases. Ele trabalha com uma restauração. Ele restaura aquilo que se quebrou, que se perdeu. Ele trabalha com ressurreição, trazendo vida onde existe morte, onde já não tem mais esperança. E Ele trabalha com restituição. Aquilo que você fala, eu perdi tanto tempo. Eu perdi, roubaram de mim. Aí Deus é aquele que nos restitui em dobro os anos perdidos que foram levados pelo gafanhotos. Deus é poderoso para restituir. Então, meu irmão, a palavra de hoje não é luto, é fé, dizendo: ei, continue acreditando, porque o Deus que você serve pode todas as coisas. Aleluia! O Deus que você serve pode todas as coisas. Onde o homem vê pedaços, Deus vê o quê? Vou falar e você repete de amarelo. Onde o homem vê pedaços, Deus vê? Onde o mundo vê um túmulo, Deus traz? E onde houve perda, Ele decreta. E nós liberamos e profetizamos isso sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Restauração, ressurreição e restituição sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Aleluia! Isaías 61, no versículo 1 e 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E a consolar todos os tristes. E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Em nome de Jesus, Deus é poderoso e Ele quer trazer sobre nós nessa noite um óleo de louvor ao invés de cinzas, um espírito alegre ao invés de um espírito angustiado e abatido, na certeza de que Ele é o dono da vida e da morte, é o dono da tua história, é o dono dos teus planos e dos teus sonhos. Então, meu irmão, confia nele, porque o Deus que nós servimos, a Bíblia vai dizer lá em Lucas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Aleluia! E para finalizar, eu queria trazer um pouquinho isso para você, algo muito interessante. Um conceito japonês que existe, muito legal, chamado Kintsugi. Kintsugi, é bonitinho, você pode repetir comigo? Kintsugi. Kintsugi. Todo mundo aqui falando japonês. Kintsugi. O que é isso, pastora? O que é kintsugi? No Japão, quando uma peça que eles amam, que eles gostam, quebra, cai, esse copo, ele era importante para mim.
tinha algum valor sentimental nele. Eu amava esse copo. Ele cai e quebra. Sabe o que os japoneses fazem? Eles não jogam fora. Eles começam a fazer algo chamado kintsugi. Eles pegam, fazem uma massinha, coloca ouro, gente, pó de ouro. E ele começa a colar as peças. E ele vai juntando as peças. De sorte que esse copo antigamente valia apenas menos de R$10. Mas agora ele com rachaduras de ouro passa a valer quanto? Muito mais. Muito mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não te despreza porque você caiu e se quebrou. Deus não te despreza porque a sua dor é tão grande que você hoje está no chão dizendo: Senhor, eu não quero mais nada, Senhor, eu estou assim. A tua dor, o teu sofrimento, Deus se importa com ele. E a graça de Deus, o ouro de Deus, ele está sobre você juntando as suas peças essa noite, amém? O ouro da graça de Deus, ele está te pegando hoje, juntando as suas peças. E aquilo que você falou quebrou, não tem mais valor. O Senhor olha e diz: agora que eu te valorizo, porque eu sei que você é forte. Agora que eu reconheço a tua força, agora que eu reconheço o teu valor, porque no momento que todo mundo olhou e disse: quebrou, perdeu, você se levantou e se refez. Então a glória de Deus, glorificado seja o nome do Senhor na sua vida, que apesar de tudo você não desistiu, que apesar de tudo você permaneceu firme. Suas cicatrizes não são registro da sua vergonha, são a certidão do seu milagre. Cada marca em você é a prova irrefutável de que a dor passou, mas você venceu. A dor passou, sim, está quebrado, está todo quebrado, mas foi colado com ouro. Isso significa que eu venci. Eu não estou mais no chão. Deus me fez vencer, apesar das minhas dores, apesar das minhas lutas. Amém? Então, queridos, eu não sei quais dores você tem enfrentado, eu não sei quais lutas você tem vivido, eu não sei por quais males você tem passado, mas eu quero te dizer nessa noite: o Senhor está contigo. Não desista agora, amém? Não desista agora, não pare em nome de Jesus. Permaneça firme, continue firme. Talvez para chegar até aqui você não tenha talvez eu não tenha noção da sua dor. Talvez esses últimos meses ou esse ano de 2026, você enfrentou tantas lutas para chegar até aqui. Enfrentou tantas lutas para continuar a estar aqui. Mas a minha palavra para você nessa noite é: muito obrigado por não ter desistido na dor. Muito obrigado por não ter morrido na dor, amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e repetisse essa frase para ela: obrigado por não ter desistido em meio à dor. Você pode dizer isso para ela como algo profético? Diga para ela: obrigada por não ter desistido na dor. Só você e Deus sabe, só você e Deus viu, só você e Deus conhece. Mas obrigada por ter permanecido firme e estar de pé para poder declarar e dizer: Senhor agiu em meu favor. Não foi misericórdia, não foi por merecimento, melhor dizendo, foi misericórdia, graça que me trouxe até aqui. Amém? Eu queria orar por você, eu não vou me demorar mais, nós temos a ceia ainda. Mas eu queria orar por você nessa noite. Você pode se colocar de pé? Talvez você está aqui como kintsugi, todo quebrado. Talvez você está aqui vivendo algum luto, dizendo: Senhor, eu não perdi pessoas, mas eu perdi expectativa, eu perdi meus sonhos, e eu não estou conseguindo mais acreditar que um dia o Senhor poderá fazer algo de bom por mim mais. Talvez tem gente aqui vivendo lutos que não seja de pessoas, mas está num vale tão grande
de tristeza e solidão, que você olha e diz para Deus, Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que o Senhor não se importa, não se preocupa comigo? Se você quiser, eu queria convidar você aqui na frente. Se essa mensagem de alguma forma falou com você, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Nós estamos diante do altar, simbolizando a mesa do Senhor. E quando nós falamos de ressurreição, aquele Deus que ressuscitou Jesus depois de 3 dias de morto, é o mesmo Deus que está aqui para te trazer vida. Amém? Se tem alguma área da sua vida, deixa eu descer por aqui, que você não consegue mais acreditar, sonhar. Se tem alguma área da sua vida que você perdeu a expectativa, perdeu os seus sonhos, eu queria te convidar aqui. Se você entende que você está vivendo fases de luto, eu queria te convidar aqui no altar. Não é só ela. Não, 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 não. Para de correr pelo vale. O Senhor me mostrava algumas coisas. Mas eu queria que você tivesse coragem de sair do seu altar e vir no altar do Senhor agora. Eu queria que você tivesse coragem agora de vir aqui e dizer, Senhor, eu preciso de restauração, eu preciso de restituição, eu preciso de ressurreição, Senhor. A minha vida está um vazio, Senhor. Eu quero que o Senhor traga vida sobre as minhas emoções. Eu quero que o Senhor traga vida sobre os meus sonhos. Eu quero que o Senhor traga paz sobre o meu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Oh, Jesus, traz vida nessa noite, Pai. Vem orar, pastor. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros. Faz dos ossos soldados.